Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante. Não que a gente não fale já é interessante, mas é que muita gente pergunta quanto ganha um professor universitário. Então existem várias questões que você tem que saber antes de você pesquisar naquele site quanto ganha um professor universitário e ele vai te dar uma média de valor. Para você entender quanto ganha um professor universitário, você tem que entender algumas variáveis que eu vou falar com vocês agora, até mesmo para entender as informações dos sites, que eu também vou trazer para você. Essa aula vai ser dividida em duas aulas, que é para não ficar muito cansativo e pela quantidade de conteúdo que nós vamos abordar aqui, tá ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber com relação ao professor, sendo ele universitário ou não. O professor, ele trabalha por regime de horas e regime de dedicação. Eu coloquei aqui, ó, quantidade de horas dedicadas. Então é muito comum você ver alguns professores de universidade dando aula em 2, 3, 4 faculdades ao mesmo tempo. Alguns ficam em uma só, alguns ficam em faculdade pública e privada, outros só em faculdade pública. Como que funciona isso? Outros até só em faculdade privada, outros vão para a ETEC, outros estão na graduação, outros estão na pós-graduação. O que significa isso tudo? Bom, vamos lá. Vamos entender passo a passo para você conseguir começar a visualizar se esse é um caminho para você e para você entender também que é um assunto interessante. Então, primeira coisa, regime de dedicação. O próprio nome já diz quanto tempo eu, professora, estou dedicada a essa instituição. Você tem o regime mais comum de 20 horas, ou seja, durante a semana você vai ter 20 horas da sua semana em dedicação para aquela instituição. Geralmente, professores que têm dedicação de 20 horas, se trabalhasse todo dia, daria 4 horas por dia, certo? De segunda a sexta. Então, seria só o período da manhã, ou só o período da noite, ou só o período da tarde. Tem ainda instituições que você não precisaria ter esse período de dedicação exclusivo para a sala de aula, porque dependendo do nível que você tá, você pega parte dessa hora de dedicação para corrigir prova, para elaborar plano de aula, para participar de reunião, para fazer pesquisa, para orientar aluno. Então, esse regime de quantidade de você vai estar dedicado para a instituição é o regime de dedicação. Então, você tem o regime de 20 horas semanais, você tem o regime de 40 horas semanais, você tem o regime de dedicação exclusiva. Como assim é dedicação exclusiva? Então, vamos supor, 4 horas semanais significa que 40 horas por semana você vai ter que estar na instituição ou disponível para a instituição, seja na sala de aula, seja na pesquisa, seja na orientação de aluno, para elaborar plano de aula, para corrigir eventuais trabalhos, que são 40 horas. E a dedicação exclusiva? Significa que você não pode dar aula em outra universidade. Você tem que ser dedicado exclusivamente para aquela instituição. Geralmente, dependendo do seu contrato, tem algumas instituições públicas que você não pode nem exercer coisas por fora, como dar um curso, uma palestra, tudo isso é muito contabilizado, porque o seu regime de dedicação exclusiva de trabalho é para a faculdade. Então, por exemplo, tem um professor de educação de dedicação exclusiva para a Universidade Federal de São Paulo. Então, o que você, professor, vai poder fazer? Tudo nessa instituição. Quanto que ele tem de horas de trabalho? Muitas horas, com certeza ultrapassa essas 44 horas, que é o normal aí da CLT, porque você vai ter que ter alunos, vai ter que participar de congresso, vai ter que fazer grupo de pesquisa, tem o seu tempo fora de aula. Quanto mais dedicação você tiver, mais promoção e mais coisas você vai ter na incrementação do seu salário, já que nós estamos falando de salário. Quantas horas? Eu já vi professores trabalhando muitas horas. Então, é a questão da dedicação exclusiva. E a dedicação por hora aula, que é geralmente por contrato. Então, por exemplo, eu quero dar esse semestre um curso de compliance. Então, você nesse semestre vai estar dedicado segunda-feira
das 7 às 9h30 da noite. Então, você trabalha por um contrato onde só são as aulas picadinhas. Então, você não chega nem a 20 horas por semana. Eu já vi professores que trabalhavam com dedicação de 2 horas só para uma instituição. Então, professor muito específico, de uma disciplina muito específica, ele vai trabalhar naquela instituição 2 horas, naquela outra 2 horas, naquela outra 2 horas. Por isso que ele tem esse regime de hora-aula bem picadinho. Então, nesse caso aqui, é muito comum acontecer nas especializações lato sensus, aquelas especializações livres, e em alguns casos graduação, quando é uma matéria muito específica, que aquele professor fica dedicado por semestre de pouquinho. Por isso que não é impossível você ver professores que acumulam 5 instituições. Pensa você, cada dia estar numa instituição, 3, 4 horas cada instituição. Eu já vi até professores com mais, que é uma loucura. Tem professor que pega, nessa instituição eu sou supervisor, nessa instituição eu sou professor, nessa instituição eu sou horista, por exemplo, ou sou pesquisador, porque o professor ele tem essa flexibilidade de dedicação de horas. Então, a primeira coisa para a gente entender um salário de um professor é entender a dedicação de horas. Tem professor ainda que é muito comum acontecer, que trabalha durante o dia numa outra coisa, consultoria, se é advogado, trabalha no escritório, se é médico, trabalha no consultório ou no hospital, se é empresário ou CEO de alguma empresa, então ele alinha a prática dele durante o dia para fazer uma atividade e à noite ele vai para a sala de aula ou vice-versa. Só para você entender que é possível, é muito comum e é possível você também ser um professor de faculdade e também ter outro emprego, associar emprego, por causa desse regime de dedicação. E isso tudo vai impactar no seu salário como professor, tá? Então, o professor ele vai ganhar dentro desse regime de dedicação. Primeira coisa. Segunda coisa é a classe do professor. O que é a classe do professor? Está também alinhado, é como se fosse o nível, né, de professor que ele é da instituição. Então, ele pode ser só um auxiliar. Então, por exemplo, você tem um professor principal e esse professor precisa de um auxiliar para correção, para elaboração de aula, para pesquisa. Agora, de repente, para utilizar esse monte de ferramentas tecnológicas, ele pode precisar de um auxiliar. Então, você entra como auxiliar de outro professor. Aí, quando você sobe numa categoria, você passa de auxiliar para assistente. Então, aí você também está vinculado a um outro professor ou a um núcleo, tá? Não precisa ser necessariamente para um professor. Você pode estar à disposição de um núcleo ali que eventualmente precisa de alguém para estar ajudando na metodologia científica, por exemplo. Então, ele pode entrar como assistente, tanto de um professor, quanto de um laboratório, quanto de um núcleo, de um grupinho ali daqueles professores. Ele pode ser o professor adjunto, então ele pode entrar na instituição nessa categoria de professor adjunto, já é diferente do assistente do auxiliar. Ele pode ser um professor associado, então ele se associa a uma instituição também, mas não é o titular, porque ele também, tanto o adjunto quanto o associado, eles estão, geralmente eles transitam em várias instituições, e o professor titular é aquele professor que já é o professor da casa, que não vai sair. Se você tiver que pegar um orientador, pegue um titular, porque geralmente esses professores que saem rápido de uma casa para outra, eles estão nessa categoria aqui de auxiliar, assistente, adjunto e associado. O associado ainda ele está quase titular, então se ele tiver interesse de fazer carreira, ele vai estar. Mas o titular já é aquele fixo da instituição, contratado. Por isso que você vê, às vezes, tem professores que estão na mesma instituição 30, 40 anos, 50 anos, se aposentam, ficam na instituição, geralmente é quando eles estão nessa classe de titular. Aí, você tem aqui o nível de professor. Então, você tem quantidade de horas dedicadas, você tem a classe, tá? Que vai interferir no seu salário. O que eu tô falando aqui é só para você entender quando a gente começar a pegar as informações oficiais aqui. Você tem um nível, tá? O nível de professor,
geralmente é assim, aquele professor que entra e ele tá no nível 1. Então ele entrou, tá com pouca experiência, tá entendendo como funciona e ele vai subindo. Então ele tem mais cursos, ele participa de mais congresso, ele participa de publicações, ele participa de grupo de pesquisa. Nas instituições públicas, acho que até em algumas instituições privadas, o professor que ele é pesquisador, ele começa a ganhar um adendo a mais pelo nível dele de pesquisador. Então, tem um nível de pesquisador na CAPES que você quase, acho que mais que duplica o seu salário pela quantidade e qualidade de produções que você tem. Então, se você é um professor pesquisador ativo, você vai aumentando o seu nível. Então, quanto que esse professor vale para a minha instituição? Ele produz coisa, ele traz inovação, ele publica, ele tem alunos mais enganjados. Hoje as instituições estão colocando notinha, né? Os alunos eles podem avaliar os professores, inclusive as instituições federais e municipais e estaduais. Isso vai fazer com que o professor tenha um nível. Então é quase um score interno de nível ali de professor que vai interferir também no ganho do professor. Titulação. Então, você tem a titulação. Tem gente que pensa que é só a titulação que vai interferir no nível, né? E quanto que é o salário? Depende do piso do professor por título. Não é. O salário do professor é um associado disso tudo aqui, mais a instituição. Então, tem instituição que vai pagar tudo a mesma coisa. Tem instituição que vai nivelando por hora, por dedicação, por classe, por nível e titulação. A titulação, você pode ser um professor universitário só com a graduação. A gente vai ver aqui nos editais, especialmente nas ETECs, tá? Nas ETECs você faz o concurso público e para a ETEC, aonde em muitos polos, você consegue só entrar com a graduação. Você pode ser também um professor universitário que você é especialista, ou você fez um aperfeiçoamento ou você é especialista. Então, quando você vê um professor que assina prof. Especialista, o prof. ESP, é porque ele é um especialista numa área. Por exemplo, eu posso ser professor de biologia, mas a minha especialização é em genética. Então, significa que na minha especialização lato sensu, lembra aquela livre, aquela que você pode fazer quantas você quiser, você é um especialista. Então, eu posso ser um professor de pedagogia, por exemplo, especialista em educação inclusiva, especialista em psicopedagogia, especialista em educação especial. Então, você é um especialista. Outra especialização para ser o professor é o mestrado, que é a primeira carreirinha ali de pesquisador para você entrar no mundo da pós-graduação. Até aqui, o professor graduado e o professor especialista é o critério mínimo para você ser professor da graduação, tá? Tanto técnico, quanto licenciatura, quanto bacharel. Então, você pensando no mundo de pós-graduação, ou seja lato sensu, ou seja stricto sensu, você tem que correr para cá, para o mestrado e para o doutorado. Então, esses são níveis de titulação. Diferente desse nível aqui, tá? Diferente do nível de classe. O nível de classe você vai contar experiência, vai contar alunos que orientou, nível de pesquisa. Classe, se você está entrando agora, é diferente desse nível de titulação. Titulação você pode ser graduado, pode ser aperfeiçoado ou especialista, pode ser mestre, pode ser doutor. Então, quando você vê o professor ME, significa que ele está na titulação de mestre. Professor DR ou DRA, professor doutor já naquela determinada área ou já é um professor doutor. Eu coloquei aqui entre parênteses MA, porque agora algumas pessoas colocam mestra. Assim, era muito comum você usar mestre, tanto para homem quanto para mulher. Aí você colocava ME. Agora eu já vi algumas pessoas que usam mestra. Aí fica MA. Só para você saber, porque um aluno me perguntou, mas por que MA? O normal não é ME? Mas é outras questões que nós não vamos entrar aqui agora, certo? Então vamos lá. Para a gente terminar esse primeiro bloquinho aqui, para você entender, vamos recapitular. Você vai precisar, para você entender o salário do professor, a compreensão da dedicação de horas. Você vai precisar entender a classe que esse professor está, se ele é auxiliar, assistente, adjunto, associado ao titular.
o nível de pesquisador, o nível de pesquisa, o nível de professor que ele está e a titulação, se ele é só graduado, se ele é aperfeiçoado, se ele é mestre ou se ele é doutor, beleza? Então a gente vai fechar esse bloquinho aqui. Eu vou pesquisar aqui com vocês, eu vou passear um pouco, vou ver a questão de concurso, eu vou ver a questão aqui do sindicato daqui de São Paulo, para vocês também, se estiverem na região, entender mais ou menos como vocês podem saber, direto aí na região de vocês, e vou ver alguns outros sites que pode ser interessante para vocês. Então, um grande abraço e fique aí. Não se esqueça, antes de sair do vídeo, de deixar aquele like, seu comentário, se inscrever no canal e vem aqui para o próximo que a gente vai ver alguns sites. Até já!